É difícil, mas ainda existe mulheres e homens de compromisso e caráter. Se você tem uma mulher que te ama, agradeça a Deus todos os dias por Ele ter te dado essa mulher. Porque hoje é difícil você abrir mão de algo para viver os sonhos dos outros, a vida do outro, né? Do jeito que o mundo está hoje, moderno, prático e rápido, e com essa tecnologia avançada e essa inteligência artificial, é difícil hoje você encontrar uma pessoa que vai suprir toda a tua necessidade, ou que vai suprir aquela, como é que fala, meu Deus? É um nome que eu quero dizer. Expectativa. Glória a Deus, papai me deu o nome. É difícil você encontrar uma pessoa hoje que vai suprir toda aquela tua expectativa que tu fica pedindo a Deus. Eu quero uma mulher assim, eu quero um homem assim, eu quero que faz isso, eu quero que faz aquilo. E o rei Salomão, ele foi um profeta da Bíblia, onde ele teve toda a oportunidade dele fazer essas comparações. Por quê? Porque ele teve 1000 mulheres. E aí o fato dele ter 1000 mulheres, ele teve toda a chance, todo o tempo, toda a oportunidade de fazer essas comparações de uma mulher para outra, onde ele viu todo tipo de sentimentos, de pensamentos e de caráter. E aí, se você ir ler o livro dele mais a fundo, você vai ver que ele vai contar a história dele, com as 1000 concubinas deles, com as 1000 mulheres dele, né? Mas por que eu estou falando de Salomão? Por conta da palavra hoje. Então pega sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, de versículo 28. E aí eu vou ler o título do capítulo e vou passar para o versículo. Ó. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Sabe um conselho que eu te dou para você não sofrer muito? Tenha paciência. Saiba esperar. E se você não tem ela, começa a trabalhar ela. Começa a desenvolver a tua paciência. Começa a tratar ela. E peça a Deus para lhe ajudar. Que nesse decorrer dele te dá paciência, que ele te capacita, que ele te dá estratégia. E aí, quando você ganha a paciência, quando você adquire ela, quando você desenvolve ela e usa ela, você usa ela com moderação. E o que é a moderação? Você não vai aceitar tudo? Tem coisas que nós não somos obrigados a aceitar para agradar os outros. Tem coisa que nós não somos obrigados a olhar, principalmente quando não agrada aos olhos de Deus. Principalmente quando aceitar aquilo dos outros vai tirar a presença de Deus de nós. Então, quando nós aprendemos a desenvolver essa paciência com moderação, nós não aceita tudo. Principalmente quando afasta o Espírito Santo adquirida, trabalhada e moderada. Tem um limite. Cai por terra, diabo da minha live, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Tu ativar a minha câmera para tu me monitorar através da tua casa, Satanás. E tu usar meu microfone e minha câmera frontal, filho do diabo.
E eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Que tu saia desse quarto, que tu saia desse computador, em nome de Jesus. E que tu vai manchar meu rosto lá nas profundezas do inferno. E que tu vai querer copiar o link da minha live, para quando eu enviar ela no meu WhatsApp, nos meus outros canais, sair o teu vídeo. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, porque eu não estou aqui numa compartilhação cruzada e nem compartilhada. Então eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Para a glória de Deus, que tu caia por terra em nome de Jesus. Então, eu vou ler a palavra, vou explicar a palavra, e aí, depois que eu explicar a palavra, que eu ler a palavra, aí eu vou te dar o exemplo de Salomão. Porque Salomão, ele amou com paciência e ele foi moderado, apesar de que ele vacilou, apesar de que ele morreu por conta do pecado. Ele morreu por conta que ele casou com mulheres que adoravam Satanás. Mulheres que adoravam deuses estranhos. E pela exigência delas, ele foi obrigado a ajudar elas a erguer templos para adorar outros deuses estranhos. Aí foi o mal dele. Aí foi onde ele não usou a paciência, a inteligência, e ele não teve moderação. E ele morreu por conta disso. Deus castigou ele por conta desse pecado, né? Então, vou ler a palavra para eu entrar em Salomão de novo. Então, pegue você que está entrando aí, Pai do Senhor Jesus, Eclesiastes, versículo 7, capítulo 7, de versículo 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. E é por isso que eu botei aí. Se você tem uma mulher que te ama, agradeça a Deus todos os dias por ter te dado ela. Sabe por quê? Porque uma mulher que te ama, ela não precisa ir a Satanás te pegar através de macumba, não. Ela não precisa ir pedir ajuda ao diabo para botar um encantamento, para botar um cremezinho verde, para te dar um bombonzinho de hortelã, para deixar a mulher no desespero caidinha por tu, ou deixar o homem caidinho por ti, para tu pegar ele, não. Uma mulher que ela é sábia e ela é varoa de Deus, ela não precisa de encantamento e nem de amarração. Ela não precisa usar o diabo para manipular outras pessoas. Ela não precisa de Satanás para camuflar o pecado dela, o mal dela ou o defeito dela. Porque mulher usada por Deus, ela tem uma unção. Ela tem uma unção do amor, ela tem a unção da verdade, ela tem a unção do companheirismo, ela tem a unção da sabedoria, ela tem a unção da paciência, da inteligência, dada por Deus. E ela não precisa se camuflar e nem precisa de ajuda de uma pombagira para deixar o homem louco, cego. Não. Ela usa a unção dela dada por Deus. E aí você não precisa de uma babozinha. Você não precisa botar uma babozinha no cano da água de alguém, mandando pombagira. Você não precisa de uma babozinha botando no cano do chuveiro de alguém. Você não precisa dessas coisas, não. Porque isso aí é coisa do diabo. E aí, meu amor,
na casa de Jacó não existe encantamentos. Amém? Então, é desse jeito que Deus faz. E você, Edmilson Torre, Deus está te dando aí livramento de um desespero. Fizeram uma obra de bruxaria para tua vida, para tu tá batendo punheta dia e noite. E aí te deram um bombonzinho de hortelã consagrada a demônio, de pombagira do desespero, e tá dentro do teu corpo. E aí Deus tá mandando eu te dizer que se tu continuar, Edmilson Torre, Tomé, se tu continuar batendo punheta, o Senhor vai arrancar a tua mão. Assiste a live de ontem, que se tuas duas mãos te envergonham, corta uma. Que é melhor tu chegar no reino do céu só com uma, do que com as duas tu bater punheta e ir pro inferno. E tu ainda querer bater punheta consagrada a demônio no meu nome para entrar dentro de mim. Para eu ficar louca por ti. Mas eu acabei de dizer que mulher usada por Deus não tem encantamento que encanta ela. Não tem amarração que encanta ela, porque ela vê o diabo onde tem. Ela já vê o demônio na hora que chega. Então eu te repreendo aí com tua amarração em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. E aí, olha, vamos continuar. Então, aqui na palavra, causa que a minha alma ainda busca, mas não o achei. Ou seja, você que busca uma mulher e ainda não achou, não perca as esperanças. Continua buscando, mas eu te aconselho tu pedir a Deus. Eu te aconselho tu pagar o preço com Deus, para Deus te revelar ela, para Deus te mostrar ela. Por quê que eu te digo para tu buscar Deus? Porque, Deus mostra amarração, para tu não ser amarrado por mulheres que vai pedir ajuda a Baal. Porque mulheres que vai pedir ajuda a Baal, tu sente uma dorzinha no ânus. Mas por que tu sente uma dor no ânus? E pode te levar até enfermidade para dentro do teu ânus. Porque ela foi buscar ajuda em terreiro de macumba. E aí, no futuro, a bruxaria que ela fez para te pegar, a macumbaria que ela fez para te manipular, vai gerar enfermidade no teu corpo. O meu ex-marido, quando ele estava comigo, ele era um homem bonitão, de pele linda, gordo, uma aparência de um homem lindo, uma aparência de um homem rico, bem estruturado. Mas hoje, quando ele vem pegar meu filho, tá parecendo uma manga de fiapo chupado. Tá parecendo aquele tomate, todo murcho, murcho, murcho. É porque tá sendo sugado. É porque só tá sugando, mas não tá cuidando. Só tá dando, mas não tá recebendo. E aí, meu amor, de onde tira e não bota, acaba. De onde dá amor e não recebe, adoece. Onde cuida e não é cuidado, adoece. Mas o caso dele foi tanta pombagira, manipuladeira, que foi mandado para ele com um pratinho de Baal, onde essas pombagira tá se transformando em enfermidade dentro do corpo dele. Foi tanto demônio de manipulação para entrar dentro dele, que essa legião de demônio que foi buscado no inferno para manipular ele, tá gerando enfermidade no corpo dele, porque ele comeu os pratinhos do diabo. Ele comeu as comidas consagradas a demônios. Aí agora tá se transformando em enfermidades. E aí junta a idade, aí o cão acusa a idade, aí manipula a pessoa. Não, já passou dos 40, pronto. Reumatismo aparece.
renite aparece, faringite, laringite. Mas não é não, meu amor. Quando Deus dá saúde, meu amor, ele dá igual ele deu para Jó. Deu saúde para Jó. Deu 140 anos de idade para Jó. E Jó morreu com saúde. Mas quando, meu amor, recebe o baque da situação de volta, vem em forma de enfermidade, de sugação, e o diabo manipula com essa desculpa. Não é porque tá velho, é porque passou dos 40. Não, isso é mentira do diabo. Deus tem poder, meu amor, de tu chegar a 140 anos igual Jó, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de saúde. Amém? Para a glória de Deus. E aí diz assim, ó. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. E aí eu posso usar Salomão para finalizar, que Salomão não achou essa mulher. Você sabia que Salomão tinha 1000 mulheres, mas ele não achou essa mulher nessas 1000 mulheres. Para você ver. Se Salomão não achou uma mulher dessa entre 1000 mulheres, agora não tem 1000 pessoas para escolher. É difícil, mas não é impossível para Deus. É difícil, diabo, em nome de Jesus. Eu te repreendo da minha câmara em nome de Jesus, Satanás. É possível. É batedor de punheta. É Edmilson Torres. Deixa eu ver se é você que tá tentando aí flopar meu canal, roubando meu link. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Você comeu uma farinha, onde foi mandado uma pombagira para tu. Mas só que tu mandou ela para mim, consagrada demônio. E eu também comi ela. Tu pagou a macumbeira para mandar a pombagira para mim na farinha. E Deus está dizendo, tu vigia, viu? Tu vigia porque eu vou te cobrar essa farinha que tu mandou. Que Deus está dizendo que vai te cobrar essa farinha que tu mandou para eu comer. E essa farofa não é o guidá que tu pagou para amarrar minha vida sentimental. Porque o teu intuito aqui é roubar minha financeira. Então, Edmilson, bate de retirada. Amém? Agora deixa eu ler o que tu escreveu aí. Há dias em que o coração parece inquieto e a mente não encontra sossego. Buscamos segurança nas pessoas, no trabalho, no dinheiro, e tudo isso nos decepciona, porque nada é estável como Deus. Que bom que você escreve bonito. Mas aqui, meu amor, não é palavra bonita que vai me conquistar, não. Não é palavra bonita que vai fazer eu abrir um link que tu mandar para mim, para roubar meu canal, porque tu mandou demônio de pombagira para mim, para amarrar esse meu dedo de noivado, não. Não é essa palavra bonita que tu mandou para mim, Edmilson, que vai fazer eu abrir um link que tu mandar para mim, para tu querer flopar meu canal e fazer igual o cavalo do diabo há 7 anos atrás, que flopou meu Facebook, hackeou meu celular quando eu era ingênua em termos de tecnologia, e ele me monitorou, ele passou por Sobral me monitorando, voltou para Brasília me monitorando, onde o Facebook me mandou uma mensagem: você acessou seu Facebook desse aparelho de número tal, de nome tal, na hora tal em Sobral? Eu disse não. Você acessou seu Facebook de número tal, de hora tal em Brasília, no Distrito Federal, e aí o mesmo número de Sobral era o mesmo número de Brasília? Eu disse não. Aí eu denunciei. Aí eu disse não. Pode
cortar essa conta, esse número, que não é meu. E aí foi onde eu descobri que eu estava sendo hackeada, monitorada no meu próprio celular. Então, meu amor, não adianta você entrar disfarçada aqui não, viu? Porque minha visão espiritual tá aberta. Amém? Então eu te repreendo em nome de Jesus com tua mentira. Edmilson, cai por terra em nome de Jesus, que o Senhor te liberta dessa manipulação do diabo. Amém? Irani Silva, obrigada pela tua presença. A Thalita Janes, Pai Senhor Jesus, irmã, eu creio que a Thalita é uma mulher. Pai Senhor Jesus, irmã, obrigada pela presença de vocês e por vocês entrar na minha live. E Pai do Senhor Jesus também, irmão Edmilson. Mesmo você fazendo parte da panelinha aqui da minha rua, amarrando a minha vida, mas eu te desejo paz do Senhor Jesus. Porque quando eu te desejo paz, quem recebe ela sou eu. Amém? Então, voltando aqui à palavra. Então, você entendeu que se Salomão casou com 1000 mulheres e não achou uma mulher dessa, é porque é difícil. O próprio Salomão relatou isso no livro de Salomão, onde ele diz assim, que ele amou com a cabeça. Salomão não amou com o coração. Salomão não amou com a emoção. Salomão amou com a cabeça. Salomão amou com o juízo. Até um certo tempo, viu? Isso, você tem que ler todo o livro dele para você entender. Mas, no final, ele teve essa conclusão. Que mesmo ele tendo vacilado, casando com 1000 mulheres e mulheres que adoravam outros deuses, e ele ajudou a levantar casa para louvar outros deuses, ele disse que ele não amou com o coração, que ele não amou com a emoção. Mesmo ele fazendo isso, ele amou, porque ele disse que todas essas mulheres, quando vinha com amor, quando vinha com sentimento, quando vinha carinhosa pro lado dele, só era aquele perfume exalando no nariz dele. Era apenas aquele cheiro bom na pele dela. E aí vinha toda cheia de amor, meu rei Salomão. Mas quando abria a boca, me dá isso, me dá aquilo, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu faz isso, porque tu faz aquilo, porque tu deu isso para aquela mulher, eu também quero, porque tu deu aquela joia para aquela tua outra esposa, eu quero do mesmo jeito, porque tu fez uma casa para aquela mulher louvar o Deus dela, eu também quero uma para louvar o meu Deus. E aí Salomão dizia que ela vinha com aquele perfume maravilhoso, com aquela roupa cheia de honra, com todo aquele amor, todo aquele carinho, todo aquele chamego, aquele xodó. Mas o coração era só me dá, faz. E aí, meu amor, Salomão, ele deu, mas ele sabia que ali não era amor. E ele não se iludiu. Ele não se iludiu. Ele não se decepcionou. Ele fez com a razão. Ele sabia de tudo que ele estava fazendo. E ele foi sábio até onde deu para ele ser. E ele foi cauteloso até onde deu para ele ir. Mas ele já tinha feito a merda. Já tinha casado com mulheres que adoravam outros deuses. Agora era só ele ir empurrando com a barriga. E foi o pecado dele. E foi o castigo dele. Então, se você tem uma mulher boa, cuide. Se você tem uma mulher carinhosa, se você tem um homem carinhoso, que te abraça, que te beija, que conta tudo pra você, e que espera você dar na hora certa, você ir para algum lugar na hora certa, meu amor,
você valoriza, viu? Essa mulher. Porque tá difícil hoje. Se você tem um homem desse que te abraça, que te beija, que te chama por lugar, que quer andar contigo, que pede tudo antes de fazer as coisas, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, será se é bom? Que pede teu conselho, tua opinião, tu valoriza, viu? Porque homem assim é difícil, mulher assim é difícil, viu? Tu sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele diz, nós estamos vivendo, nós não estamos mais naquele século antes de Cristo. Nós estamos agora no século 21, que mulher usa calça, tudo pode. Mulher pode ser engenheira, mulher pode ser juíza, mulher pode ser advogada, mulher pode ser caminhoneira, mulher pode ser pastora, mulher pode ser nutricionista. Não, eu não estou criticando não, viu? Glória a Deus que nós chegamos a essa era. Por quê? Porque antes de mulher ser isso, mulher sofria na mão de homem. Mulher sofria na mão de homem ruim. E aí, conforme foi mudando as leis, foi mudando as coisas, mulher foi ganhando espaço. Aí, hoje, tem a Lei Maria da Penha para nos assegurar de homem sem vergonha e homem ruim. Que serve para homem e para mulher. Porque do mesmo jeito que tem mulher ruim, tem homem ruim também. Do mesmo jeito que tem um homem que bate mulher, tem mulher que espanca homem. Sabe qual é o homem que apanha de mulher? É o homem que tem o Espírito Santo de Deus. Que ele vai dizer, eu não posso levantar a mão para essa mulher. Se eu levantar a mão para essa mulher, eu vou ser castigado por Deus. Essa mulher não tem força para mim. Um soco que eu der nela, eu tiro o sangue dela. Então, um homem usado por Deus, ele pensa isso. Um homem consagrado a Deus, temente a Deus, ele pensa isso. Aí, quando pega uma mulher sem vergonha, ela bate nesse homem. Quantos maridos aí sendo espancados por mulher dentro de casa, com depressão, querendo tirar a própria vida, com desejo de botar a corda no pescoço e se enforcar, de tanto sofrimento, de suportar mulher desse tipo. Mas também, mulher usada por Deus, que diz assim, eu não posso maltratar esse homem, porque eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho um coração, eu tenho um sentimento. Eu não posso fazer com os outros o que eu não quero que faça comigo. Eu não quero que me rouba, por isso que eu não vou roubar esse homem. Eu não quero que me dê um tapa, por isso que eu não vou dar um tapa nesse homem. Eu não quero que me dê um empurrão, por isso que eu não vou dar um empurrão nesse homem. Eu não quero que me trai, por isso que eu não vou trair esse homem. Aí quando um homem ruim pega uma mulher dessa, ele monta. Ele faz uma mulher dessa sofrer. Porque ele sabe que a mulher nunca vai trair ele. Que a mulher nunca vai dar um tapa nele. Que a mulher nunca vai deixar ele. E que a mulher nunca vai maltratar ele. Então, você que age dessa forma, cuidado. Porque é a própria palavra do Senhor que nos ensina a cuidar bem para nós ser cuidados. Que nos ensina a amar para ser amados. Que nos ensina a honrar para ser honrado. A ser fiel para ter fidelidade. É uma troca, meu amor. É uma troca. O que você dá, você recebe. Se você dá amor, você recebe amor. Entendeu? Então, se você tem uma mulher dessa boa e você maltrata ela, tá na hora de você refletir. Porque uma hora, Deus pode arrancar o amor do coração dessa mulher, desse homem. Deus pode arrancar o sentimento desse homem, dessa mulher. E aí, quando você vier se arrepender, pode ser tarde demais. Aí você vai chorar o leite derramado. Por não ter valorizado na hora certa. Por não ter feito na hora certa. Amém? Em nome de Jesus.
Thalita Janes, sou amiga de Thalita. Ah, obrigada pela tua presença. E tá usando o celular dela por entrar na minha live. Então, um beijo no coração de todos em Cristo Jesus. E muito obrigada pela presença de vocês. Amém. Então, você entendeu? E você que tem uma mulher que te maltrata, que não te valoriza, te escraviza, tem um homem desse, tá na hora de você refletir. Tá na hora de você se amar. Tá na hora de você pensar em você, porque um homem ruim nos causa doença. Nos causa depressão. Uma mulher ruim nos causa doença, depressão. Então tá na hora de você refletir. Tá na hora de você pedir sabedoria a Deus. Tá na hora de você fazer igual Salomão. Ah, ela vem, toda cheirosa, toda perfumada, toda cheia de vestido, cheia de joia. Mas ela não vem me amar de verdade. Ela só vem me pedir. Ela só vem me exigir. Ela tá de olho só apenas no meu dinheiro. Então eu vou dar e pronto. Mas não vou me iludir com o amor dessa mulher. Eu não vou adoecer com o amor dessa mulher. Eu vou amar essa mulher com a razão, com a cabeça. Eu não vou me iludir que se essa mulher fizer isso comigo, eu vou me matar. Eu vou entrar numa depressão. Não. Mas ele sofreu na pele pela escolha dele. Ele sofreu na pele, ele sofria na pele toda vez que a mulher vinha toda perfumada. Mas vinha pedir, exigir. Tu fez isso, tu fez aquilo, tu faz isso e por isso me dá isso. É. Porque naquela época, se desse um anel para uma mulher, tinha que dar outro igualzinho para outra. Então, como ele casou com 1000 mulheres, se ele desse um anel para uma, ele tinha que comprar igualzinho para outra. E elas mesmas exigiam quando ficava sabendo. Olha, Salomão deu um vestido para a rainha dele. Aí a concubina vinha, se perfumava, todo de amor, vestidinho. Aí ia lá, meu amor, eu soube que tu deu isso para a rainha lá. Eu soube que tu fez isso para ela. Me dá também, meu amor. Pronto, ele já sabia que aquele chamego era só interesse. Você que tem uma mulher dessa, vigia. Mulher dessa é um perigo. Você que tem um homem desse, vigia. Gente, assim é um perigo. Bota um veneno no prato para te matar e tu morrer e ficar com o que é teu. Vigia não, viu? Não ama com a cabeça não, pra tu ver. Uma mulher dessa que tem esses costumes, ela bota um veneninho na tua comida e tu amanhece duro. E aí, ó, tu se matou de trabalhar à toa e ela vai usufruir do que é teu, do teu suor, abrindo as pernas e dando pros outros. E tu morto dentro do buraco de 7 palmos. Então vamos amar com a cabeça? Vamos? Vamos amar com a razão? Vamos deixar de amar com o coração e com a emoção? E vamos pedir sabedoria a Deus? Porque a Bíblia está aqui para nos ensinar. A Bíblia está aqui para nos ensinar. E aí eu vou ler aqui, ó, o primeiro. Eu vou voltar aqui e ler o primeiro para você. Não, eu vou ler o 29 para explicar o porquê que ele não achou essa mulher. Vamos ver se está explicando. Eu já li ele todinho, ó. Eu já li ele todinho, ó. Peguei uma coleção roxa, circulei esse que eu gostei. Peguei uma coleção preta, risquei esse que eu gostei, ó. Então, esses riscados foi o que eu gostei. Aqui não é aqui é promessa. Mas também eu peguei um lápis comum e risquei para dizer: eu amei essa promessa, vou orar para Deus me dar ela. E aí, aqui, ó, aqui é uma promessa de Deus dar uma mulher boa e um homem bom.
E aí eu lembro que eu peguei um lápis comum e risquei todinho ainda para ficar mais preto ainda. E eu disse, pronto, paizinho. Só quero um homem agora se for da vontade do Senhor. Eu só quero um homem agora se for honrado pelo Senhor. Eu só quero um homem agora se for o desejo do coração do Senhor. Porque ruim desse jeito para me fazer sofrer eu não quero. Então é por isso que está aqui, circulado de lápis comum. Foi em cima desse versículo. Eu orei e pedi a Deus, só quero o homem agora se for da vontade do Senhor. Se não for, eu não faço questão. Eu só quero que o Senhor me dê condições para criar meu filho sem precisar de homem, da ajuda de homem. E eu só quero que o Senhor abre porta para mim de emprego, empresa, seja lá o que for, para eu sustentar meu filho com sabedoria e que eu e meu filho possa comer o melhor da terra, mas sem precisar me humilhar para homem. Eu fiz essa oração em cima desse versículo. Então vamos ler aqui, ó, o 29. Ó. Vede isto, não somente achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscarão muitas invenções. Tem pessoas que inventam demais, que cria demais, idealiza demais. Tem pessoas que muitas vezes exigem demais. Só que para você exigir, você tem que estar na posição de exigir. Ontem eu me irritei com meu filho. Tá com... Deixa eu ver. Tá mais ou menos com... meu filho tá com 3 anos que estuda na escola do ensino fundamental. Mas quando ele começou na primeira escola, quando ele fazia coisa errada, eu botava ele num castigo. Eu dava uma palmada nele e botava ele num cantinho sentado no castigo e dizia, você só levanta daí. Era o castigo aqui no cantinho do meu quarto. E eu ia lá pra cozinha fazer minhas coisas. Eu ia pra cozinha limpar, lavar a louça, fazer comida. E eu botava ele no cantinho e dizia, tu só levanta daí quando você refletir o que você fez de errado. E quando você pensar o porquê que eu te dei essa palmada. Aí eu determinava meia hora aí. Mas dependendo do grau da travessura dele, eu deixava ele 1 hora de castigo. Então, quando eu deixava ele 1 hora de castigo, quando eu vinha aqui no quarto, ele estava dormindo. E aí, antes de completar 1 hora que eu via ele quietinho, eu botava minha cabeça assim na porta, ó, com o coração doendo, porque tinha dado essa palmada para ele e tinha botado ele no castigo. Mas eu aprendi no próprio livro de Salomão, ou é Davi, que diz assim, corta uma varinha verde e dê nas pernas dos teus filhos, que é para quando ele chegar à maioridade, não te envergonhar e tu não derramar lágrima por eles. Quando eu li esse versículo, eu disse, não é pecado dar uma palmadinha, é pecado espancar. Mas eu pegar um cipózinho verde e dar nas perninhas dele, não é pecado. Eu estou ensinando ele a me respeitar, me obedecer e criar um homem de Deus. E formar ele um homem temente a Deus. Que não vai bater na mulher dele, que não vai espancar os filhos dele, que não vai roubar, que não vai matar, principalmente por dinheiro. Porque hoje, as guerras que existem aí no mundo é tudo por dinheiro. É a ganância. É a ganância que fala mais alto. Ontem passou na minha folha do APPA laranja, o homem dizendo que tinha caco de vidro no arroz dele. É fim de mundo. Onde eu botei lá, há 3 anos, há mais ou menos 4 anos atrás, tinha um pedaço de ferro no meu arroz. Eu só não sei se veio de fábrica dentro do pacote e eu lavei, cozinhei e não vi ele. Ou se era a perturbação que entrava aqui na minha casa e botou ele no meio do arroz. E aí, glória a Deus, veio no meu prato.
E aí, quando eu peguei a colher para me comer, eu vi o negócio brilhando. Quando eu vi o negócio brilhando, prateado, que eu peguei era um ferrinho assim reto. Só que não era ferro daquele fio fino. Era aquele fio como se fosse aquele fio mais grosso. Sabe aquele fio de antena parabólica? Que é aquele cabo grandão, branco? Era como se fosse o ferro daquele fio. Que era um fio mais grosso e mais duro. E aí era do tamanho... Ó, era do tamanho... Era mais ou menos esse ferro aqui, ó. Pra você ver como não era tão fino, não, ó. Era esse ferro aqui de... Pronto, era esse ferro de chave, ó. Tá vendo esse ferrinho aqui de chave, ó? Ó. Que aqui é uma chave. Aqui é um anel de chave que eu botei aqui para um mistério que Deus me revelava de aliança no meu dedo no inferno. Aí, ó, era um ferro do tamanho desse negócio de chave. Como se a pessoa quebrou, linheirou ele e jogou dentro do meu arroz. Se eu tivesse comido aquele ferro, eu tinha morrido engasgada. Ou ele tinha descido rasgando minha parede intestinal, causando hemorragia interna dentro de mim. Mas glória a Deus que eu vi na minha colher e joguei fora. Tudo isso porque tinha uma pessoa querendo me matar, querendo me ver morta, querendo ver caixão saindo da minha casa. E foi paga e pagou caro. Quem pagou, pagou caro para me matar. Com bruxaria, com feitiçaria, com magia negra. Mas como eu tô na posição, meu amor, bruxaria não toca em mim, não. Então você entendeu aí? Aí o que acontece? Eu comentei lá pra pessoa dizer, tu achou caco de vidro? Eu achei foi ferro no meu arroz. Agora se veio de fábrica, eu não sei. Eu só sei que eu troquei a fechadura da minha casa porque eu estava desconfiando que pessoas estavam entrando dentro da minha casa. E depois que eu troquei a fechadura, mas primeiro eu botei câmera, nunca mais as coisas estranhas aconteceu dentro da minha casa. Então não era demônio. Não era demônio. Não era demônio que estava riscando meu chão. Não era demônio que estava riscando minhas paredes. Não era demônio que estava rasgando minha bucha. Não era demônio que estava jogando terra de cemitério dentro de minha geladeira. Não era demônio que estava jogando pó de pemba nas minhas roupas, na minha geladeira. Não era demônio que estava jogando brilho no meu móvel, nas minhas roupas. Não era. No meu sabonete, no meu botijão. Não era demônio que estava botando água sanitária no meu vinagre. Não era demônio que estava botando água oxigenada nos meus cremes de cabelo. Não era demônio que estava botando água oxigenada nos meus cremes de pele. Não era. Era gente de duas mãos. Pegou o vidro, abriu a tampa e jogou dentro e tampou de volta. Que quando eu troquei a fechadura da minha casa, botei a câmera, parou. E não era coisa da minha cabeça, não, que eu botava meu filho. Daniel, sente aí o cheiro que tu tá sentindo. Ah, mãe, tem um cheirinho ruim. Aí eu pegava água oxigenada e dizia, é esse cheiro aqui? Ele dizia, é, mamãe. Pegava água sanitária, cheira aqui um pouquinho. É parecido com esse cheiro aqui? Ele dizia, é, mamãe. Pronto. Que era pra eu ver que eu não tava doida. Que eu não tava louca, como o cão queria dizer que eu tava louca. Que o paladar do meu filho também tava sentindo a mesma coisa. Que se fosse demônio em mim, para me deixar louca, era só eu que tava sentindo esse cheiro. Meu filho também não tava sentindo. E aí, quando começaram a jogar gás, veneno numa casinha da Igreja Batista que eu morava lá de aluguel de frente à igreja, eu chamei, foi uma cliente minha do nome Josilene, parece o nome dela. Josilene, parece que é o nome dela, uma clientinha maravilhosa que eu amo ela, admiro muito essa menina. Trabalhadeira, guerreira. Onde eu confiava nela, eu chamei aqui, neguinha, vem bem aqui, neguinha. Eu chamava ela de neguinha, neguinha, vem bem aqui. Mulher, sente bem aqui esse cheiro.
Tu tá sentindo algum cheiro forte aqui na minha casa? Ela tem um cheiro, Mariana. Tem um cheiro estranho. Eu dizia, neguinha, qual é o cheiro? Mariana, é como se fosse veneno da sucã. Sabe aqueles venenos de sucã que usa para detetizar mata? Para matar pernilongo, veneno? É como se fosse esse cheiro, irmãzinha. Tu xeringou agora? Eu disse, não. Estão jogando aqui em casa, irmãzinha, eu dormindo. Ela disse, mulher, por isso é crime. E do outro lado é o quê? Eu disse, não, é o terreno do dono. É o terreno do dono. Lá só é terreno, é mata do dono. E será se não tem gente pulando o terreno? Eu falei, não. Cai só o que tem é cachorro valente. Se alguém pular aí, os cachorros comem vivo. Esse homem só tem cachorro brabo. Se estão jogando, é do consentimento dele. Estão amarrando os cachorros para jogar. Ou tem intimidade com o cachorro. Aí trabalhava um homem que dava comida para os cachorros. Uma pessoa morava lá, inquilino. Então eu desconfiei de dois homens. Um inquilino, que a mulher dele fazia a barrigudinha junto com a atual do meu ex. Então a primeira coisa que eu desconfiei foi do marido dela. E a segunda pessoa que eu desconfiei era do que entrava lá para botar comida para os cachorros. Eu disse, tem que ter intimidade com esses cachorrão valentes. Aí quando eu disse isso pro dono da casa, ele disse, porra, isso é errado. Eu disse, o senhor quer que eu chame a menina? Pra menina provar pro senhor que ela sentiu um cheiro estranho? Ele disse, não, eu confio em você. Você não tem cara de mulher que mente. Você tem cara de mulher que anda com a verdade. Eu não vou, não precisa você trazer ninguém para confirmar. Eu vou analisar aqui, tá bom? Vou deixar os cachorros aí com fome. Que se tiver pulando o muro, os cachorros engolem eles. Eu disse, tá bom. É que eu era inquilina dele. E eu senti amor no coração dele por mim, de verdade. Como um pai, não era como macho, não. Não era como homem que queria me levar pra cama pra me usar, não. Que ele já era um senhorzinho de idade. E era o dono da Igreja Batista. Foi quem fundou a Igreja Batista. O olhar dele para mim era um olhar de admiração. Como se ele estivesse dizendo, ou se ela fosse minha nora, ou se ela fosse minha filha, trabalhadeira, criando um filho sozinha. E eu não vejo um homem entrando aí para comer ela. Eu não vejo um homem entrando aí para usar ela. Só vejo mulher para trabalhar. Eu morei 6 meses de aluguel na casa dele. E eu já estava pensando de renovar. Eu já tinha dito, como a minha casa eu ainda não terminei, então eu vou dizer para ele renovar mais 6 meses até eu terminar minha casa. Porque minha casa ainda estava na metade da parede. Quando eu estava de aluguel na casa dele, minha casa estava parede assim pela metade, o bloco. Ainda faltava eu arrumar dinheiro para pasteia. E ainda faltava eu arrumar pastelha. Não. O das teias estava guardado desses 5 mil que eu tinha em minha conta, que eu comecei. Que Deus disse, começa que eu termino. Aí eu peguei esses 5 mil, guardei para telha, para comprar telha à vista. Comprei o bloco à vista. Aí eu fui pedir na prefeitura ajuda para a madeira. E fui trabalhar dia e noite. Porque até 8 horas da noite, 9 horas da noite, se tivesse cliente, eu estava trabalhando. De domingo a domingo. Então ele via eu trabalhando. E ele sabia que eu estava construindo uma casa. E ele via que não era sendo rapariga. Era eu trabalhando. E aquilo admirava ele. Também admirava a mulher dele, a ponto de querer meus cuidados. Mariana, vem verificar minha pressão. Vem medir minha glicemia. Vem fazer um exame aqui em mim. Vem lavar meu cabelo. Vem hidratar meu cabelo. Vem limpar meu rosto. Vem definir meu cabelo. A ponto dela desejar, querer ser cuidada por mim. Onde ela dizia, eu só não boto minha filha para trabalhar aqui, que minha filha não tem tempo, né? E eu não tenho condição de pagar um salário para minha filha.
Desse jeito. Aí eu dizia, mas se a senhora quiser, eu venho. Eu até me oferecia. Mas se a senhora quiser, eu venho com todo amor. Não, minha filha tá fazendo a casinha, minha filha tá dando certo lá. Fica lá. E eu amei. Então, eu não desconfiei do dono da casa, nem do senhorzinho, nem da senhorinha. Mas eu desconfiei de um filho. Eu desconfiei de um filho. Porque eu via ele passando demais na minha porta, olhando para minha porta e na casa do vizinho. Então aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção. Onde Deus cortou um laço num banco preto que a mulher dele me deu. A mulher dele me deu de presente um banquinho preto, porque eu não tinha cadeira nenhuma para atender as clientes. Eu atendi as clientes num agrado de cerveja. Eu peguei um vasilhão de cerveja, botei um papelão de caixa, forrei com um monte de pano, que era para ficar fofo, e a minha cliente sentava e eu fazia o cabelo dela. A esposa dele viu minha situação, ela era evangélica, só que ela não é filha do dono, ela era casada com o filho do dono. Aí ela foi lá e disse, irmã, eu trouxe um presente para a irmã. Aí ela me deu esse tamborete preto. Eu recebi com todo amor. Disse, a irmã quer que eu faça algo no cabelo da irmã? Não precisa a irmã pagar, não. Para pagar esse presente que a irmã me deu. Ela disse, precisa não. Mas quando eu precisar, eu venho. Eu disse, amém. E se eu não me engano, não sei se eu pintei o cabelo dela, não sei se eu hidratei o cabelo dela. Eu cheguei a fazer algo no cabelo dela. Mas o cabelo dela era liso. E eu também cheguei a fazer hidratação na filha do dono da casa, que morava, não sei se era nos Estados Unidos, se era na França, se era na Europa. Ele tem uma filha que morava fora do Brasil. E eu lembro que eu também fiz o cabelo dela. Eu também fiz hidratação no cabelo dela. Então, e ela comprou uma hidratação na minha mão. E aí, se eu não me engano, ela comprou o produto e eu dei de brinde, passar, de graça. Que era uma forma... Porque a minha finalidade lá era vender o produto de R$10 para ajudar no aluguel, na água e na luz. Por quê? Porque na época minha pensão era 150 e meu Bolsa Família era 130. Então, era minha renda. Era minha renda. O Bolsa Família 130 e a pensão 150. Então, você soma aí 130 com 150 e um aluguel de quase R$300, luz de R$70, água de quase mais de R$40, que era o valor do talão lá. A água, se eu não me engano, era em torno de 40 a 50. A luz era em torno de 70 a 80. Aí você imagina um orçamento de 130 juntando com 150, dá para pagar aluguel, água e luz? Então a minha finalidade era eu vender os produtinhos de R$10, que era para eu juntar no final do mês com esses 130, com esses 150 e pagar aluguel, água, luz, roupa e supermercado para o meu filho. E ainda sobrar para eu comprar um saco de cimento para não parar minha construção. Porque a parede estava pela metade. E eu não tinha comprado cimento. Não tinha cimento. Com esses 5 mil, eu comprei 10 sacos de cimento para começar. Porque Deus diz, começa com o que tu tem que eu termino. O que tu tem? Um terreno e 5 mil. Começa que eu termino. E Deus tocou no coração do povo para ir comprar meus cremes de R$10. Mas eu disse para essa mulher, para eu ganhar ela para comprar meu produto, porque eu sabia que eu precisava daqueles R$10. E eu tinha que conquistar ela de alguma forma. Não era manipular, não, era conquistar, era convencer ela que meu produto era bom e que ela ia amar. E aí eu tinha que dar um brinde para ela usar meu produto.
Era uma estratégia que Deus me deu para eu conseguir o dinheiro no final do mês. E aí eu lembro que eu disse para ela, eu passo a hidratação, se a irmã comprar o produto de R$10, eu lhe dou de brinde a hidratação, só que eu uso o seu produto. A irmã paga o potezinho e eu uso o seu potezinho e aí minha mão de obra é de graça. A irmã paga só o produto. A irmã compra o produto, eu passo de graça. Porque eu disse para ela, o caro é a mão de obra. O produto é R$10. O caro é a mão de obra. Ela disse, tá bom, irmãzinha, eu vou experimentar esse seu produto. E aí, eu lembro que tinha hidratação de R$5, que era as mais fraquinha, e aquelas mais densas, mais consistente, que as fraquinhas era aquela emoliente. E as densas, homogêneas, aquelas bem duras, era de R$10, que eram as boas, que era o que eu usava produto caro para fazer a manipulação nelas. E aí, eu disse, a irmã paga o produto e eu dou de brinde. Ela, tá bom. Aí ela inaugurou esse banquinho que a cunhada dela me deu. A cunhada dela me deu o banquinho e ela inaugurou o banquinho. Sentou no banquinho. Mas só que Deus desfez uma obra de bruxaria nesse banquinho. Onde, na visão, foi entregado pro vizinho da direita e a mulher da direita. Que Deus me mostrou a esposa sentada nesse banquinho, a esposa do homem da direita sentada nesse banquinho, de frente para minha cozinha, e aí ela conversando comigo, só que ela estava com uns pedaços de papel, e que nesses pedaços de papel Deus me fez saber que era folha de caderno branco, que ele me fez eu ver a lista preta, a listinha preta e o papel branco. Só que esses papel que ela estava na mão, tinha era um desenho de um peixe. E aí estava de cabeça para baixo. E aí, no fundo do rabo do peixe, tinha um buraco. Não tinha rabo, tinha um buraco. E dentro desse desenhozinho de peixe no papel, tinha um monte de agulha. Onde Deus tinha um monte de agulha e um monte de papel enfiado. Tinha uns papelzinhos brancos assim enfiados e um monte de agulha. E aí eu entendo que foi obra de voodoo, que era as furadas que eu sentia no meu corpo. Na hora que o macumbeiro estava no batuque, furando o boneco dizendo que era eu sentia a furada na minha mão, eu sentia a furada no meu braço, eu sentia a furada no meu olho, eu sentia a furada na minha coxa, eu sentia a furada na minha perna, eu sentia a furada na batata do meu pé, na palma do meu pé. Eu sentia dor. E aí, eu disse, meu Deus, o que é isso? Não é normal. Como se tivesse uma pessoa me furando. Aí, para Deus me mostrar essa minha oração, para ele me dizer o que era isso, ele usou essa visão para dizer que era obra de voodoo. E que eu tinha comido um peixe. E que era para eu vigiar e não receber mais comida de ninguém, porque peixe morria pela boca. E ele ia me mostrar um mistério. E aí, onde a prefeitura mandou uma sopa no carro, lá do negócio dos idosos, do clube dos idosos, que era em evento, deixar uma sopa feita aqui para mim, de macarrão com carne, muito gostosa, macaxeira. E eu comi. Por que eu comi? Porque eu estava passando necessidade aqui sem ninguém ver. Eu estava comendo arroz com água. E quando eu vi aquela sopa cheia de verdura, cenoura, batatinha, macaxeira, as toronas de carne. Ô, gente, eu comi, tava gostosa. Tem as folhinhas de cheiro verde. Eu comi. E ainda recebi uma sacola de milho. Na minha geladeira não tinha nada, só tinha água. Botei o milho lá. Mas eu quase que ia morrendo. Ia dando depressão. O diabo mandou depressão
nesse milho, nessa sopa, onde eu ia morrer, ia me matar de depressão aos poucos em cima de uma cama. Que esse foi o plano do diabo. Me matar em cima de uma cama com depressão. E que na visão desse tamborete não foi a nora desse dono da casa que eu morava. Foi a vizinha da direita com o marido dela. Então, se foi ela que deu o tamborete para essa irmã me levar com mentira, problema dela. Mas se essa mulher da Igreja Batista vem inventar fuxico para essa dona dessa casa, para entrar dentro da casa dela, para monitorar a minha casa com mentira, problema dela também que recebeu a porta dela para o diabo entrar. Vai ser castigada ela e quem entrou na casa dela. Mas, se essa mulher da direita levou esse tamborete e usou a irmã para me levar, porque sabia que eu não ia receber da mão dela, nesse caso, aí quem vai pagar é só a da direita. A irmãzinha que fez o favor de me levar inocente, Deus não vai cobrar dela, não. Mas quem morreu foi o marido dessa irmã que me deu esse tamborete. Morreu asfixiado. Morreu asfixiado, sem fôlego. De uma parada cardíaca, se eu não me engano. Há mais de 1 ano atrás, parece. Mas eu saí dessa casa para não morrer sem fôlego desses gás químicos que jogava na minha casa. Agora, se era o marido dela que ia xiringar o gás químico, porque os cachorros conheciam ele, problema dele. Se ele, escondido do pai, da mãe, da família, ia xiringar esse veneno na minha casa e os cachorros tinham contato com eles, problema dele. Quem morreu sem fôlego foi ele. Mas a família diz que é problema de coração. Mentira. Deus me mostrou que foi obra de bruxaria, porque Deus permitiu, porque tem uma feiticeira disfarçada lá dentro da Igreja Batista. E eu já falei pro pastor Marcílio. Eu cheguei para ele e disse assim: olha, tá tendo feitiçaria aqui dentro da sua igreja, pastor. Tá tendo pessoas aqui dentro da macumba, dentro da igreja do Senhor. Tá bom do Senhor vigiar. Ele disse: tá bom, irmãzinha, obrigada aí pela alerta, vou vigiar. Então, eu não tô à toa, não. E aí, quando eu disse pro pastor para ele vigiar, quem morreu foi o filho do dono da igreja. E aí o senhorzinho também morreu e a senhorzinha morreu. Agora, problema da macumbeira, que foi macumbar eles. Eu só sei é que eles me amavam, eu amava eles, não tenho nada do que dizer deles. Mas Deus me revelou uma visão de uma senhora chamada Dona Raimunda, que me deu umas maçãs consagradas a demônios. E aí Deus mandou eu dizer, um homem que mora aqui na Várzea, que ele trabalha lá no Ministério de Fazenda, que ele é marido de uma cliente minha chamada Ceicinha, que ela mora na frente do comércio de uma irmã chamada Eva, parece. É Eva? É uma irmã casada com o irmão Antônio, que ele é tio da advogada Tatiana. Essa irmã Ceiça, que era minha cliente, mora com frente o comércio dessa irmã. Onde eu fui dar uma revelação lá para ela, que Deus tinha dado livramento de morte pro marido dela e para ela, que era para ela vigiar com traição. E aí Deus me mostrou em visão essa maçã, e quem me deu essa maçã na visão foi Dona Raimunda, que era a empregada desse Antônio Carlos, dessa Dona Maria e desse homem que morreu, que é filho dele. Mas eu também fui no irmão dele chamado Amado, e eu disse: Amado, tu vigia, que essa morte do teu pai não é normal, essa morte da tua mãe não é normal, essa morte do teu irmão não é normal, e Deus me mostrou isso, tu vigia. Tu vigia.
Porque o diabo está furioso com a tua família. Agora, se vocês se levantaram contra a minha vida e vocês foram culpados pelo que está acontecendo lá na minha casa e pelo que aconteceu aqui nessa casa da Igreja Batista, você vigia. Mas se vocês são inocentes, Deus está mandando vocês vigiar que tem uma macumbeira bem aí dentro dessa Igreja Batista. Eu peguei e disse para ele, a macumbeira. Eu disse pro pastor, as pessoas que fez macumbaria, e disse para Amado, a macumbeira. Então eu não tô à toa não. Mas por que eu disse isso para esse Amado Valentim? Porque eu já tinha entregado a revelação para essas pessoas disfarçadas dentro da igreja e entrou num ouvido e saiu no outro. Elas continuavam mandando macumba para mim. Elas continuavam mandando demônio para minha casa. Por isso que eu fui alertar o Amado, porque o Amado também foi mostrada a revelação dele. Agora, problema deles. Mas que foi avisado, tudinho foi. E duvida, e eles duvidam. Se não foi Deus que mandou eu dizer para eles. Eles duvidam para eles verem. E eles duvidam e eles desafiam Deus. Para Deus mostrar a verdade para eles. Para Deus mostrar que foi dele que me mostrou a visão. Que eu estou sendo alva de feiticeiro e feiticeira. E que tudo que aconteceu na casa da Igreja Batista, lá quando eu morava de aluguel, aqui na Várzea, na casa do ex-marido, na casa da minha mãe, e por onde eu passei, foi por culpa de feiticeira e macumbeira. Eles duvidam para eles verem. Se Deus não permitiu eu sofrer por conta de bruxaria e feitiçaria, para hoje ele me usar para desfazer bruxaria e feitiçaria na vida de outras pessoas. E é por isso que o diabo não tem ódio de mim. E problema do diabo que tem ódio de mim. Eu quero ser odiada pelo diabo e eu quero ser amada por Deus. E problema do ódio do diabo e problema do ódio de quem é usado por ele. Porque Deus me livra do ódio de quem é usado por ele e Deus me livra do diabo. Por quê? Porque Deus manda em Satanás e manda em quem está usado por ele. Então você entendeu aí? Por que é bom você servir Deus em espírito e em verdade? E você sair de cima do muro? E você não ficar pé lá dentro e pé lá fora? Você entendeu aí? Amém, em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Até aqui o Senhor me usou. Eu espero que você tenha entendido o recado. Eu espero que você tenha entendido o direcionamento. Porque aqui eu dei exemplo meu, que eu vivi sofrimento. Enfrentei batalhas espirituais, mas eu venci todas. Não tá nem com 2 dias que Deus me mostrou uma batalha espiritual vencida, porque eu fiz 3 dias de campanha. Ó, por aí você tira. 3 dias de campanha. Foi o suficiente na posição que eu estou para Deus me tirar de uma batalha espiritual e me dar vitória. Então, que você aprenda a fazer campanha, jejuar, louvar, orar, ler a Bíblia, para que você venha também receber direcionamento de Deus. E que Deus venha te livrar. Hoje mesmo, quando eu fui deixar meu filho na escola, na janela da casa de uma irmã, que ela tem 3 filhas, e que uma filha dela louvava na igreja Jerusalém, quando eu passei de frente à porta dela, na janela que estava aberta, Deus me mostrou um tiro aqui, ó, de espingarda aqui, ó, do lado direito. Eu só repreendi em nome de Jesus e continuei meu trabalho fazendo vídeo pro canal. Quando eu cheguei com frente à casa do pastor Antônio Pereira, da Jerusalém, outro tiro no meio das minhas costas, de espingarda. O primeiro tiro não tinha ninguém, só a janela que estava aberta. E Deus me fez saber que era dentro daquela casa. Eu não sei se foi Deus dando livramento para alguém lá que estava na sala, ou se alguém na sala escondido planejando me dar um tiro. E problema, Deus sabe o que é. Ele só me mostrou sentindo a dor em mim aqui, ó. Pá! Quando a bala bateu nas minhas costas, eu senti algo furar e entrar. E Deus me fez saber que era chumbinho. Não era bala.
que Deus me faz eu sentir a dor do revólver, que é a bala grossa, e Deus me faz eu sentir a dor da espingarda, que é um furinho bem fininho. Então não tô à toa não, viu? E na outra rua do outro tiro nas costas, tinha um homem lá, numa moto, que estava trabalhando e ele era moreno. E aí eu olhei para ele, não dei bom dia não, mas eu olhei para ele. Mas não senti desejo de dar bom dia para ele, não dei. Em outros tempos eu até dava, quando eu não era crente, mas hoje... Mas eu olhei para ele. Então eu não sei se eu olhar para ele, Deus deu o livramento de tiro para ele, ou se ele estava lá mandado do feiticeiro e da fofoqueira, do fofoqueiro, e foi pago para me dar um tiro. E aí, quando olhou para mim, viu anjo de luz, porque eu tinha acabado de louvar. Marcha nessa terra o varão de guerra, marcha nessa terra o varão de guerra. Enquanto a igreja marcha, sepultura ele fechou. Enquanto a igreja marcha, sepultura ele fechou. Enquanto a igreja marcha, sepultura ele fechou. Eu tinha acabado de profetizar isso na minha vida, louvando aqui dentro da minha casa. Então, meu amor, eu paguei o preço para não levar esse tiro. Enquanto a igreja marcha, sepultura ele fechou. Enquanto a igreja marcha, sepultura ele fechou. Pronto, fechou. Se foi minha, fechou. E como eu estou pagando o preço, os outros também levam. Porque enquanto a igreja marcha, que é Mariana, sepultura ele fechou por onde Mariana passa. Então, meu amor, se você quer ser usada por Deus, paga o preço que ele te usa. Não venha sentir inveja de mim, não. Paga o preço. É árduo, dá medo às vezes, dá cansaço, mas é gratificante quando nós recebemos uma vitória na palma da mão dada por Deus. É maravilhoso receber vitória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Entrego tudo e todo nas tuas mãos. Que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege todo mal em nome de Jesus. Perdoa pelas nossas falhas, pensamentos e palavras ditas que desagradou o teu Espírito Santo de Deus, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para desfazer esse trabalho de amarração contra a minha vida, contra o teu povo, para mandar demanda de prostituição para a minha vida, para a vida do teu povo. Que o Senhor desfaz, neutraliza toda obra de feitiçaria, bruxaria, voodoo, candomblé, magia negra nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor continua conosco em nome de Jesus. E assim como o Senhor me mostrou esses 2 tiros hoje, porque eu fiz campanha nesse versículo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabe. Esse tiro foi coisas escondidas e ocultas. A minha moto é coisas grandes e invisíveis que eu não vi, mas o Senhor me deu ela. Eu sozinha não tinha condição de comprar, não. Mas porque o Senhor faz milagre nas nossas vidas, faz justiça nas nossas vidas, hoje eu estou de posse dela. Mas na situação que eu estava hoje, eu não compraria ela, não. No passado eu compraria, porque eu não tinha filho para me atrapalhar, e meu filho não me atrapalha, não. Meu filho é honra, é bênção na minha vida. E eu tenho que esperar o tempo de trabalhar para poder ganhar. Mas antes do meu filho, se eu quisesse comprar até um carro, eu compraria. Porque eu tenho coragem de trabalhar para comprar o carro que eu quiser. E eu não tinha impedimento nenhum para trabalhar. Mas hoje eu não compraria essa moto, porque eu não posso trabalhar com meu filho ainda. E meu filho não é maldição. O diabo fez de tudo para eu acreditar que meu filho foi maldição na minha vida. Mas eu profetizo todo dia que meu filho foi bênção do Senhor na minha vida. E que eu profetizo vitória em todas as áreas da vida do meu filho. Que é essa maldição hereditária
não entrar na minha casa, porque o Senhor já quebrou quando eu entrei aqui dentro de minha casa e eu paguei o preço. E não foi ninguém que pagou o preço para mim, não. Foi eu que paguei o preço. Porque não adianta eu orar para uma pessoa todo dia e ela tá na prostituição, e ela tá na bebida, e ela tá no cigarro. Eu tô orando em vão, sacrifício de tolo. Mas eu paguei o preço. Eu saí da prostituição, não quis no meu corpo, eu parei de fumar, não quis o tabaco no meu corpo, que é o tabagismo, parei de beber, não quis o alcoolismo no meu corpo. Eu paguei o preço para receber as vitórias que o Senhor me deu. Eu paguei o preço para receber livramento, honra, libertação, cura, e tô pagando preço para entrar para salvação. Então que o Senhor também, meu Pai, incomoda o teu povo para pagar o preço, para que o Senhor venha revelar o oculto, profundo e o escondido, assim como o Senhor me revelou e me revela, em nome de Jesus. Porque esse livramento de tiro, de espingarda, é oculto. Eu não vi, não. Eu não vi ninguém com arma. Eu não vi ninguém com espingarda. Não tinha ninguém atrás de mim. Mas foi oculto, foi um pensamento, foi uma obra arriada, foi um demônio. Então eu entrego na mão do Senhor em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E quando o Senhor quiser me mostrar a cara de quem planejou, ou se era livramento para a família que estava lá, que o Senhor me mostrou que era da janela de lá, muito obrigada pelo livramento. Eu te agradeço por eles em nome de Jesus. Mas se é o pensamento deles contra a minha vida, eu repreendo esse pensamento deles em nome de Jesus e eu profetizo cura, salvação e libertação na vida deles em nome de Jesus. Para a glória a Deus. Mas ontem à noite, ontem durante o dia, o que o Senhor quebrou no meu filho foi cheiro verde. Foi cheiro verde. E essa mulher vende cheiro verde. E eu parei de comprar cheiro verde nessa mulher, porque eu vomitava o cheiro verde dela. E aí até eu entender o porquê que eu vomitava esse cheiro verde dela, eu parei de comprar. E ela nunca me tratou mal. Ela nunca me desrespeitou. Mas para eu entender o porquê que eu vomitava o cheiro verde dela, eu parei de comprar na mão dela. Em nome de Jesus. E até aqui o Senhor não me mostrou visão com a cara dela, nem com a cara das filhas dela, nem com a cara do marido dela. Mas o Senhor me mostrou uma mulher e duas filhas jogando um pó branco na minha janela, onde era para me deixar louca. E aí, pela estrutura da visão, a mãe gordinha, baixa, é ela. E as filhas, meio nova, um pouquinho alta, magra, é as filhas dela. Mas eu não posso julgar se o Senhor ainda não me confirmou. Mas eu estou pagando preço 5 anos para o Senhor me mostrar a cara dessa mãe e a cara dessas duas mulheres. Mas o Senhor me revelou ódio no coração da que louvava na igreja de Jerusalém, quando veio aqui me comprar uma hidratação de R$10. Eu só não sei se era ódio contra a minha vida, se foi a macumbeira que mandou, se foi o macumbeiro que mandou e usou ela contra a minha vida. E ela veio ingenuamente. Ou se era uma obra de bruxaria na vida dela, para ela sentir ódio, para ela sair da posição de louvar na igreja Jerusalém. Mas que o Senhor me mostrou um pouquinho de ódio e eu entreguei a revelação para ela. Eu entreguei, irmã, Deus está me revelando aqui um ódio. Eu só não sei se é no coração da irmã por alguém ou se é alguém com ódio da irmã. Então a irmã vigia. Ela disse, tá bom, irmãzinha, vou vigiar. Obrigada pela revelação. Eu disse, amém, pronto. Então, irmã, e como é que Deus te revela ódio? Ele faz eu sentir a dor no meu peito. Ele faz eu sentir uma dor no meu peito. Uma dor como se fosse um choque. Eu levando um choque. Mas não é choque. Que eu sei a dor de um choque. Que Deus já me usou para dar livramento de choque para o povo. E a dor do ódio é uma dor como se fosse uma bola. Cheia de furinho. É a sensação de uma bola cheia de furo. A dor de choque é uma dor, mas que vê um risco rápido.
Então não tô à toa não, viu? A forma que Deus me revela não, viu? Tô à toa não. Então, que você aprenda a pedir unção para Deus. Amém, em nome de Jesus. E aí é revelação com o olho aberto. Eu tô olhando para a pessoa e Deus está fazendo eu sentir a dor. Amém, em nome de Jesus. Então, esse mistério da bola, o furinho, que é o ódio, é quando Deus me usa para dizer que vai quebrar coração de pedra. Coração de pedra. Amém, em nome de Jesus. Você que vai entrar ao vivo, você que vai assistir essa live, compartilhe essa live para alguém. Amém? Onde essa live chegar, Deus vai desfazer bruxaria, feitiçaria, magia. Deixe seu tec-tec na telinha, curte, compartilha, comenta. E se você quiser me dar uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. E se você quiser, deixa um comentário em nome de Jesus. Tchau. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir.